boa tarde, boa noite para você que está aqui me dando o privilégio da sua companhia mais uma vez em mais um Cristocast. Com muita alegria no coração eu te recebo e recebo também uma convidada muito especial para hoje, que é a Cibele Pugé, que é jornalista, colega, então tá tudo em casa, cristã, e vem aqui também contar a história dela de vida e dar seu testemunho da glória de Deus. Cibele, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Andréia. Foi um convite dos céus para mim, né? E eis-me aqui, Senhor, para te servir e partilhar sobre a maravilha que é servir a Deus, viver com Ele no nosso dia a dia. É uma bênção. Eu já te peço para começar dando aquele recadinho para as pessoas que estão aqui compartilhando esse momento com a gente. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a estar conosco agora, né? Partilhando dessa experiência que nós tivemos com o Senhor, desse encontro pessoal, não é, com o Senhor, que a gente te convida agora, com a certeza de que nós teremos muitas experiências que vão tocar corações. Então, te inscreve no canal, participa e acompanha. Então, Cibele, eu quero começar sabendo da tua história. Você sempre foi de família cristã? Você é da Igreja Católica, é isso? Isso, eu sou católica, né, de família cristã, católica, né? A lembrança que eu tenho sempre é da minha avó, a primeira evangelizadora na minha família foi minha avó, né? Que estava sempre com um terço na mão, um terço mariano. Eu não lembro de outra imagem a não ser ela com um terço na mão. Ela morava no interior e quando vinha para Belém, ficava em casa, na casa da mamãe. Então, as primeiras orações que nós aprendemos foi com ela, eu e minhas irmãs, né? Ela nos ensinou as orações de consagração à Nossa Senhora, né? Orações da Igreja Católica. É interessante que foi primeiro a avó, depois Sim. Ela evangelizou a nossa mãe e em cadeia, né, vai evangelizando os filhos. Uhum. Então, começou com a minha avó. Nós crescemos no Colégio Santa Rosa, né, escolhemos a educação, a mamãe escolheu um colégio católico para que a gente crescesse já, né, tendo essa espiritualidade, né? Então, lá a gente teve momentos assim de espiritualidade, tem uma igrejinha, uma capela, que em alguns momentos a gente participava, ia conhecendo a palavra de Deus, né? Aprendendo sobre os sacramentos da igreja. Nós tínhamos aulas, né? Aulas particulares com professores cristãos lá dentro, então aulas de religião, né? Que nos ensinavam. Então o Colégio Católico ele dá essa base, né? Cristã. Uhum. Muito boa para a gente. Fizemos lá, eu e minhas irmãs, a primeira Eucaristia, né? Então, a nossa vida na comunidade católica começou no colégio. As primeiras experiências, né? Conhecimento dos sacramentos da igreja foi no colégio e com a minha mãe e com a minha avó, porque a minha avó paterna nós não conhecemos, né? Quando eu nasci, ela já havia falecido. Porém, muitos anos depois, eu fui descobrir a fé dela também, né? E a dedicação dela à igreja. Então, a gente cresceu nesse meio, graças a Deus, participando sempre de peregrinações, né? Aqui vocês sabem, tem o Círio de Nazaré, né? Que é um período de muita espiritualidade para a comunidade católica. A gente se reúne diariamente para ler a palavra, para estudar sobre Nossa Senhora, fazer orações, louvores. Então, a gente, desde criancinha, a gente participava diariamente, né? Rezava o terço, lia a palavra de Deus, e foram os momentos assim que plantaram a sementinha da fé em mim e nas minhas irmãs, né? Você acha importante, assim, desde criança, já ter uma orientação, um hábito criado para a oração, para esse momento de conversa com Deus? É verdade, é fundamental os pais serem perseverantes nessa missão, né? Claro que a escolha de uma escola colabora, o ambiente que você vive colabora, né? Porque o homem é produto do meio. Então, é importante também a gente colocar os nossos filhos num colégio cristão, porque já ajuda com a família, não é? Com a criação, que é responsabilidade da família, mas agrega, não é? Agrega para a família. Então, é muito importante assim, a gente ter esse momento de explicar, de rezar, né? Eu, com os meus filhos, por exemplo, desde criancinha, antes de dormir, ensinava as orações do Anjo da Guarda, né? O Pai Nosso.
né? Ave Maria. Também tinha o hábito de comprar livros, né? Livros que contavam as histórias da Bíblia. Comprei até uma Bíblia infantil, né, para presentear. Eu comprei para minha filha, né, também. A Bíblia infantil. Então, eu recomendo aos pais que tenham, né, porque é uma linguagem mais acessível. Sim. E eles vão entendendo, né, quem foi Jesus, conta toda a história, qual é a mensagem, não é isso? Os mandamentos. Tem uma historinha curiosa, assim, que sobre crianças, né, vendo a Bíblia. Tinha uma novela que passava na TV, na Record, se não me engano, e eu assistia sempre, gostava muito de ver. E a minha filha ficava acompanhando o que eu estava acompanhando. Aí comecei a dizer para ela assim, olha, isso daqui é a história da Bíblia. Então ela ia na Bíblia dela ver o que ia acontecer antes do capítulo ir para o ar, né? Ela disse, mamãe, eu não vou te dar um spoiler do que vem no episódio. E eu comecei a ver que era muito interessante ter despertar esse interesse das crianças, né, pelo evangelho, de uma forma simples, de uma forma às vezes até um pouco mais lúdica. É verdade. Mas é importante, né? Tu tens filhos? Tenho 2 meninos. E tu tivestes essa rotina com Sim, eles? Sim, tive essa rotina, até porque eu sou jornalista, gosto de ler e queria estimular a leitura nos meninos. Então, sempre comprei aqueles livros, literatura infantil, não é? Eles amavam que eu lesse. Às vezes eu tinha que ler mais de 2, 3 livros, mas eram bem fininhos, dava para ler numa noite, né? Então, contei várias vezes as histórias, quer dizer, nós plantamos a sementinha lá. É claro que na adolescência muitos deles se afastam um pouco, não é? Mas está lá no coraçãozinho todo. É a fase dos questionamentos, né? Eu acho que todos nós passamos por um momento desse, mais fraco ou mais forte, né? Chega um momento que a gente começa a questionar muita coisa, começa a questionar a autoridade, começa a questionar liberdade, começa a questionar vários princípios, vários valores, mas se esses princípios, se essa sementinha estiver ali no coração... Vai florescer, com certeza vai florescer. E pela experiência que eu tenho, né, meus filhos, eu já tenho um com 22 anos e o outro com 27. E às vezes eu peço até perdão a Deus pelos momentos que eu falhei como mãe de deixar de ser mais severa e autoritária, porque tem momentos que nós, como pais, temos que ter a nossa autoridade, né? Nós temos essa bênção de Deus, nós temos autoridade sobre os filhos, então nós temos que ser firmes, né, nessa questão da caminhada espiritual, não podemos esmorecer, temos que levá-los, temos que fazer com que eles entendam que eles precisam tirar um momento para louvar, para agradecer a Deus, porque tudo que nós temos é graça de Deus, não é? Né? Não é o mundo que nos dá, é Deus, né? Deus. Tudo é criação dele, né? Então, a gente tem que ter essa perseverança, e eu recomendo que os pais sejam firmes, sabe? Às vezes, por exemplo, no caso da Santa Missa, para nós que somos católicos, não é? Muitas crianças perdem interesse, às vezes até dormem, não querem acompanhar, mas levem, porque a gente vai cultivando esse hábito e plantando a sementinha do amor a Deus, não é? Que vai ajudar durante toda a vida, durante todo o amadurecimento, né, espiritual do seu filho e da sua filha, com certeza. Essa questão de envolver a família faz muita diferença, né? O núcleo familiar todo participando de uma comunhão com Deus, né? São as famílias mais bem estruturadas, são assim, né? Conseguem ter essa unidade. E a gente sabe que Deus gosta muito da unidade, né? E quando isso acontece dentro de casa, é uma rocha sólida. É a casa construída sobre a rocha, que é Jesus, né? Isso. E que a nossa missão é que ele seja o centro, né? Seja o centro de tudo. A gente sabe que a gente luta contra um mundo que é bem difícil, bem diferente do que o Evangelho prega, não é? Isso. Mas sozinho a gente não consegue, mas com o Espírito de Deus, com a perseverança na oração, não é? Com certeza o Senhor, ele vai derramar o Espírito, vai amolecer os corações endurecidos, né? Porque quando ele quer, ele toca os corações, né? E arrebata para ele, não é? Então a gente precisa, como pai, como mãe, ter paciência, perseverar, ser perseverante na oração, confiante, né? Então, no meu caso, eu tenho um filho que já é mais engajado na igreja, né?
que já tem o mesmo entendimento, a gente acaba partilhando, e o outro, já mais velho, já está um pouco assim, né? Vivendo as coisas do mundo, está meio assim, sabe, lá e cá, né? Um pé lá e um pé aqui. Então, mas a minha oração como mãe precisa ser perseverante para que ele encontre esse momento, porque tudo no tempo de Deus, não é? É sim. Então, o tempo de Deus, assim como chegou para mim, né? Não chegou tão cedo, vai chegar para ele também. A gente vai falar daqui a pouco, porque tu participas de um grupo de mães que se chama Mães que Oram? Mães que Oram pelos Filhos é um movimento da Igreja Católica, né, que tem um pouco mais de 10 anos no Brasil. Então, é um grupo assim que abre as portas da igreja para muitas mães, inclusive mães que não sabiam rezar, não é? Então, elas são acolhidas ali naquele movimento para conhecer a palavra de Deus, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, não é? Certeza. A gente precisa conhecer Jesus para amar, Isso. a gente precisa conhecer a nossa igreja, a riqueza, né, da nossa igreja, para que a gente possa realmente falar da nossa igreja. Isso. Então, o movimento das mães, ele é fundamental, é muito importante. Eu agradeço a Deus por esse chamado, porque graças ao movimento, meus olhos se abriram para muitas coisas, da própria palavra de Deus. Mas eu quero dar um corte aqui, porque eu quero agora saber, a gente vai chegar nessa parte, ela vai falar especialmente do grupo, mas eu quero voltar um pouco, ainda puxando da tua história, para a gente falar da tua conversão, que daí tem tudo a ver que vai chegar aí no movimento das mães, não é isso? É verdade. Antes do movimento, né? Deus, ele se utiliza de pessoas, de anjos, né, para nos ajudar na nossa caminhada, porque ele não desiste de nós, não é? Sempre ele está ali à espera do filho amado, da filha amada, mas no momento certo ele coloca pessoas certas na nossa vida, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu agradeço a Deus e rezo diariamente pelos missionários, pregadores, pessoas que me ensinaram, né, mais sobre Deus, me ensinaram a olhar as coisas do alto, não é? E um deles foi o Pedro Siqueira, né, que é um escritor, advogado católico, que também reza o Santo Terço Mariano. Eu conheci através da minha irmã, né, que me apresentou, e eu, curiosa, comprei um livro dele, né? O livro falava assim: você pode falar com Deus, era o título do livro, você pode falar com Deus. Então, eu sou jornalista e trabalhava na comunicação de uma emissora aqui, né, afiliada da Rede Globo, trabalhei muitos anos lá, e com essa vida, com essa rotina de jornalista, mal tinha tempo de ir para a igreja. Entendeu? Mal tinha tempo, embora tivesse aquela base que eu tive no colégio, com a minha mãe, com a minha avó, fiquei muito tempo assim cuidando das coisas do mundo, cuidando da minha profissão, da minha carreira, cuidando do mundo e esquecendo de alimentar a alma, não é? Então, Deus, né, através da minha irmã, me apresentou o Pedro Siqueira, e eu, curiosa, como assim? Que livro é esse? Você pode falar com Deus, não é? Aí eu fiquei curiosa, comprei o livro. Gente, eu devorei o livro em eu acho que 2 noites. De tão maravilhoso que foi assim, um derramamento de informações do Espírito mesmo. Eu fiquei encantada com a obra. E depois que eu li aquele livro, que eu aprendi tanta coisa, que eu deveria mudar na minha rotina, no meu comportamento, né, para que eu tivesse realmente aquela intimidade com Deus e pudesse falar com Deus, porque o livro dizia: você pode falar com Deus. Isso. Então, todos nós podemos falar com Deus, ele está à nossa espera, não é? E aí comprei esse livro, depois mudei completamente a minha rotina, obedeci ao que eu aprendi lá e me encantei e comprei, né, o livro para presentear. Dei esse livro para várias pessoas, inclusive ajudou na conversão de outras pessoas. Falei dele para outros parentes, amigos, né, para que também eles conhecessem a riqueza, né, de informações que ele revelava no livro. E, a partir dali, uma das coisas que ele nos ensinava era a rotina da oração. Porque, se você quer falar com Deus, você precisa ter essa rotina de oração, né? Então, esse despertar para a oração diária, né? Porque a gente Como você costuma fazer? Pois é. É o famoso momento devocional. Na verdade, no início, eu comecei ainda
quando a gente começa na caminhada, a gente começa devagar ainda, né? Comecei com a oração do Santo Terço diária, né? E já achava que era assim, não, tá ótimo, né? Estou rezando o terço diário, estou muito bem. Mas hoje em dia eu rezo quase que 24 horas. Eu já tive a missão de ser intercessora. Então, eu acordo, faço a minha oração para Jesus espontânea, agradecendo o dia, chamando o Espírito Santo, chamando o meu anjo da guarda, né? A gente precisa acordar clamando o Espírito, pedindo a força, a inteligência, né, a sabedoria para enfrentar o dia. E clamando a presença do meu santo anjo da guarda, de Nossa Senhora, como eu sou muito mariana, né, peço a presença dela. E aquela oração espontânea, nada assim feito, né, é uma conversa mesmo com Deus. E procuro também, na verdade, o meu momento de parar em casa para rezar mesmo, para estudar a palavra, é à noite, né? No meu quarto eu já não tenho mais televisão. Já disse meu marido, não, aqui não entra televisão. Aqui eu tenho o quadro de Jesus na minha frente, onde era a TV. Porque lá é um momento de recolhimento à noite, depois do jantar, eu me recolho, faço meus estudos bíblicos, leituras, né, de livros de santos. Enfim, gente, é tanta coisa que a gente não dá conta. É muita coisa. É muita coisa. Então, a palavra de Deus, né, o meu desafio é ler a Bíblia toda, que eu ainda não consegui. Estou lendo alguns livros. Eu também ainda não. Então, essa graça de Deus, hoje eu estava me cobrando, né? Eu peço que Deus me ajude, né? A gente tem que ter disciplina, né? Mas eu sou mãe formadora também no movimento das mães que oram. Então, a gente, como mãe formadora, a gente estuda a palavra, ou assuntos litúrgicos, ou a palavra, dependendo do que nos convidarem, e a gente vai lá partilhar com as mães. Não é uma pregação, é uma partilha do que a gente estudou, né? Nós não somos pregadoras, nós somos mães missionárias, né, que estudam e partilham sobre a experiência, sobre o que Deus me tocou no coração, né? E, então, é muito maravilhoso. E acaba que eu estudo bastante a palavra de Deus. Então, eu agradeço a Deus e ao movimento das mães, porque, por exemplo, Atos dos Apóstolos é um livro que eu já li várias vezes, porque várias vezes me convidam para pregar sobre Atos dos Apóstolos. Então, eu acho que é Deus querendo realmente abrir meus olhos, dizer, olha, me chama, eu estou aqui, o Espírito Santo está aqui, não é isso? Eu acho que devia se chamar Atos do Espírito Santo, porque é muito forte isso. Né? É verdade. Um dos livros que eu recomendo, até quando eu vou nos grupos das mães, eu digo, porque eu sei que boa parte das minhas irmãs não tem ainda o hábito da leitura, né? Algumas eu até já evangelizei, dei uma Bíblia de presente, sabe? É importante a gente estimular também. E começa com Atos, eu acho o Atos dos Apóstolos muito importante para os dias de hoje, porque nós que queremos ser missionárias, servas de Deus, nós precisamos entender que nós não somos nada sem o Espírito, não é? Exato. Porque quando o Senhor ascendeu aos céus, ele disse que iria enviar o Paráclito, o Espírito Santo. E o que mantém a nossa igreja católica, cristã, qualquer igreja que seja, é o Espírito de Deus, que ele é único, né? Então, nós somos o único só corpo, né, pertencente a Deus. Então, é muito importante as pessoas entenderem, porque às vezes a gente pensa, eu não vou dar conta de dar essa formação, eu não sei nem o que falar, realmente por nós não vamos tocar corações. Mas se a gente se deixar ser moldado pelo Espírito, se esvaziar de nós, não é? E ter aquele coração humilde, manso, deixar o Senhor agir, ele vem, né, e age, não é? Essa é outra parte que eu quero falar. Eu espero não me esquecer de perguntar de novo depois, mas assim, essa é muito importante quando a gente começa a se deixar para que o Espírito Santo venha e faça a obra de Deus. É um aprendizado, não é fácil isso, né? Mas quando acontece, ele realmente nos capacita para que a gente colabore realmente com o reino de Deus. É verdade, né? O medo vem, né? A insegurança, esses sentimentos, porque nós somos humanos, não é? Então, nós somos humanos, pecadores e frágeis. A gente não pode apostar na nossa capacidade, não é? Nós precisamos entender que nós estamos a serviço do Deus Supremo que nos criou, que vai nos dar as palavras certas, que sabe exatamente o que a gente deve falar. Vou dar um exemplo. Quando eu fui dar a pregação, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, numa igreja,
e depois já fui em outras igrejas. Então, em todas, a gente, quando estuda, a gente lê e pede, Senhor, me explica o que é para eu falar. Eu sempre falo assim, Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer que eu fale? Manda o teu Espírito, derrama a tua sabedoria e me diz. E logo depois ele revela o que é para a gente traduzir para o dia de hoje, né? Logo depois ele revela. Ele não revela só para a Cibele, ele revela para todos os filhos que perguntarem, não é, André? Isso. Então, isso que a gente precisa entender, porque é um Deus que não é só meu, não é só da André, ele é nosso. Então, se ele nos chama para dar uma formação, ele nos quer utilizar. Ele não precisa de nós, mas ele nos quer naquele momento como canal. Então, a gente precisa acreditar que é ele que nos deu a vida e a sabedoria e tudo que temos, ele vai nos inspirar na condução daquela formação, por exemplo, né? E ele sabe exatamente o que as mães precisam ouvir determinado grupo. Eu acho que todos nós podemos ser um canal de Deus. Todos nós. Isso é verdade. E eu, por exemplo, tinha uma ideia muito errada de que só quem servia a Deus eram as pessoas que se dedicavam nas igrejas. Não. E eu demorei assim para ver que eu, com a minha vocação, poderia também contribuir. Sabe? Eu achava, nossa, não, como que eu vou contribuir? Eu não sei o evangelho suficiente. Eu não li toda a Bíblia. Pois é. E eu sempre achava que eu não sabia o suficiente. Mas aí acabei descobrindo na minha vocação uma forma de falar sobre Deus, de evangelizar de alguma forma, né? Trazendo pessoas que sabem, dando testemunho, ouvindo as pessoas dando testemunho. Então, cada pessoa na sua profissão, na sua vocação, no seu talento, né? Pode sim falar, ou na sua simplicidade também. É verdade, de acordo com a linguagem, né? O Espírito Santo nos ajuda, né, a expressar o que Deus quer falar. E é interessante que quando eu tenho uma amiga intercessora, quando eu resolvi sair da TV Liberal, né, da emissora que eu trabalhava, eu resolvi sair porque foi um pedido da família para eu mudar, foi justamente para mudar, para converter, né? Foi a parte da conversão. Quando eu resolvi sair, eu estava um pouco deprimida porque eu estava acostumada com aquela rotina de trabalho. E uma amiga intercessora disse para mim algo que eu nunca esqueci. Ela disse, Belle, Jesus te quer para comunicar, antes você comunicava as coisas do mundo. Agora Jesus te quer para comunicar as coisas do alto. Então, nossa, nossa, é mesmo? Jesus me quer para comunicar as coisas do alto? Porque antes eu comunicava as coisas do mundo, né? Aquele corre atrás de notícias da cidade, o que estava acontecendo aqui e ali, não é? Aquela obrigação de saber tudo o que estava acontecendo em Belém, na cidade, no Pará, não é isso? E eu era chefe de reportagem, então eu tinha que estar muito antenada sempre e com muitas fontes. Então, e de repente sair daquele mundo e vim comunicar as coisas do alto, abrir os meus olhos para as coisas de Deus. E eu sou muito feliz assim conhecendo as coisas de Deus. A cada dia a gente vai conhecendo, não é? E é um crescimento que na verdade nos leva a um amadurecimento na fé. E esse crescimento é diferente do crescimento das coisas do mundo, porque o crescimento que a gente espera é o crescimento na humildade, não é? Não é o crescimento de estar muito bem posicionado, como no mundo a gente corre, não é? Para conseguir um cargo bom. E já nas coisas de Deus é o crescimento na humildade. Quanto mais humilde, mais a gente vai ser canal de Deus, não é isso? Exatamente. E eu estava aqui pensando que quando... Gente, esse barulho, não sei se vocês ouviram, é a minha filha que está nos bastidores fazendo bagunça. Então, assim, depois eu vou botar ela aqui de castigo, bem aqui aparecendo, porque ela não quer aparecer, vai ficar de castigo aparecendo. Vai dar um testemunho também. Então, você estava falando e eu estava me lembrando que quando eu estava amadurecendo ainda a ideia do Cristocast, eu conversei com o Padre Tiago, foi uma pessoa que me orientou muito. Do Semente do Verbo? Do Semente do Verbo. Conversei muito com ele. Ele foi alguém que realmente me incentivou muito a servir a Deus e ouviu todo o meu questionamento na época, que eu não sabia o que fazer. Maravilhoso. Não sabia mesmo. Toda a minha inquietação ele ouviu.
E um dia ele falou para mim assim, minha filha, tem muita gente, tem muitos bons profissionais servindo o mundo. E o que você está sentindo é um chamado para servir ao reino. Ai, que lindo. Então, graças a Deus. Continue orando, persista, que Deus vai lhe mostrar. Então, para mim, isso foi muito marcante. Eu sou muito grata ao que ele me falou, porque me fez persistir. E até que eu chegasse a ouvir, a realmente ter a clareza desse projeto aqui. Então, eu sou muito grata ao Padre Tiago. Louvado seja Deus pelo Padre Tiago, nem pelo seu sim, né? E esse chamado é tão bom quando a gente descobre. Né? Eu digo que hoje em dia eu sou muito mais completa. Eu sou feliz na minha profissão. Eu amo ser jornalista. Hoje eu tenho uma agência. Sou muito feliz fazendo isso. Mas eu acho que eu fiquei completa quando eu comecei a preencher isso servindo a Deus. É um outro patamar, né? É um outro patamar, assim. É uma sensação tão boa da gente estar contribuindo realmente, né, com o nosso chamado. É verdade. Para mim também essa questão de atuar como jornalista nas coisas de Deus, né? Surgiu a convite, né, da comunidade Cristo Alegria. Eu participava da adoração na Capela de Lourdes e lá o diácono conversou comigo: Cibele, você pode me ajudar a fazer a divulgação do nosso Carnaval com Cristo, não é? No período do Carnaval eles fazem um retiro, que é o Aviva. Então ele me convidou para fazer a divulgação e foi aí que eu pensei: nossa, eu nunca tinha pensado que eu poderia trabalhar para a igreja. E eu falei para ele na ocasião: mas pode contar comigo. Então eu fiz um release, né, sugestões de pauta, enviei para a imprensa e fiquei muito feliz de ter colaborado. E a partir dali que eu comecei também a entender que eu poderia ser voluntária na igreja. Trabalhei na PASCOM, na Pastoral de Comunicação da Paróquia de São José por 2 anos na época. E, enfim, tive algumas experiências, sou colaboradora na Fundação Nazaré de Comunicação, né, que é a TV católica. Então, colaboradora voluntária mesmo. E é muito bom a gente poder agregar, né, a nossa religião à nossa profissão. E as igrejas precisam sempre de muitos voluntários, ainda que não seja na sua profissão, mas precisam de intercessores, precisam de gente para acolher. Né? A própria acolhida é um momento muito importante, porque a maioria das pessoas que buscam as igrejas estão muito fragilizadas. É verdade. De alguma forma. Então, se você está em dúvida, eu quero servir, quero participar de alguma coisa, não sabe com o quê, vai lá, conversa, né, na igreja, seja qual for, assim, mas vá de coração aberto para servir, estar ali acolhendo, estar ali conversando, sempre precisa, uma mão a mais é sempre muito bom, né? É verdade, a messe é grande, os operários são poucos, e verdadeiramente isso acontece, né? Até porque eu acho que as pessoas pensam que elas não são dignas ou talvez capazes de estar lá colaborando. Isso. E não, todos nós somos a Igreja de Cristo, não é? E como nós já falamos aqui por diversas vezes, é o Espírito de Deus que nos capacita, né? Com certeza. Então, os escolhidos, nós somos capacitados pelo Espírito de Deus. E é importante, é uma alegria celeste, né? Sim. Você tirar esse momento para o serviço a Deus, né? E que você faça tudo com amor, né? Que acolha verdadeiramente com amor o seu irmão, que não esteja na igreja apenas para dizer, para mostrar para a sociedade que eu sou cristã e que eu sirvo na igreja, que eu estou lá no altar. Não é para mostrar para ninguém. É por ele, para Jesus, para ele, sempre com ele, não é? Isso. Para a honra e glória do Senhor, sempre. Isso. E que ele cresça e que a gente diminua sempre. Mas isso é uma caminhada que as pessoas talvez até quando começam, ainda comecem e sintam um pouco dessa autoestima, né, de estar à frente, por exemplo, proclamando uma palavra, né? Tem essa alegria. Às vezes a gente recebe um cargo de coordenação, por exemplo, num grupo, e as pessoas dizem parabéns, parabéns, como se fosse um título, como é no mundo. Sim. Então, existe muita confusão das coisas do mundo com as coisas da igreja. E você tem que entender que quanto mais alto o cargo, é porque você precisa realmente servir mais ainda. Sim. Talvez a nossa cura interior precisa ser melhor ainda, né?
Então, O tem que trabalho é diferenciar, sabe, É. das coisas do mundo, né? Às vezes até o comportamento na igreja, algumas pessoas falam, ai, se você é coordenadora, ai, minha chefe. Não, chefe não. Chefe é só Jesus, não é? É isso mesmo. Ninguém é chefe, né? Nós somos servos. Esta é a palavra, servos de Deus, não é? Estamos a serviço. É. Todos nós. Voltando à tua conversão, tu estavas me falando que como foi esse momento? Qual era o cenário da tua vida? E foi na igreja de Loreto? Pois é. Como- Quando eu saí, né, resolvi sair da TV onde eu trabalhava, eu tive a oportunidade de participar mais da igreja, porque realmente a vida de jornalista, com plantões sábado, domingo, feriado, a gente acaba não conseguindo viver a igreja, não é? Mal consegue, às vezes, é o domingo, porque muitas vezes a gente está no plantão de domingo trabalhando, não é não? Então, quando eu saí, eu tive essa bênção de poder viver a igreja, participar de adorações na Basílica de Nazaré, né? Tinha uma adoração lá toda quarta-feira, ainda tem, né? Ainda tem as quartas. Então, eu comecei a ir nessa adoração, fiquei encantada, porque era um momento de louvor, né? De muita, É muito emoção, bonito. de muita emoção, um momento de louvor, de escuta da palavra, né? E com os louvores, a gente também, né, reza, né? Quando você Sim. canta, você reza 2 vezes. Então, eram momentos que me deixavam extasiada, assim, muito, muito feliz, muito cheia do Espírito Santo, cheia da alegria do Espírito, né? Uhum. Então, comecei a participar das adorações, das Santas Missas na Basílica. E lá na Basílica, o padre ele evangelizava muito e fazia uma catequese na hora da homilia. Olha, você precisa confessar, você precisa chamar o anjo da guarda, enfim, nos orientando como nós cristãos deveríamos nos comportar, não é? E a partir daí busquei a confissão. Por exemplo, a confissão é um sacramento que na Igreja Católica nos reconcilia com Deus. Isso. Né? A gente pede perdão dos nossos pecados diante do sacerdote, né, que é a pessoa de Cristo naquele momento. Então, a partir do momento que a gente recebe a bênção sacerdotal, a gente é como se tivesse tirado aquele peso da costa, não é? Aquele peso do pecado, né? Então, desamarra aquele pecado e você é nova pessoa, nova Cibele, nova Andréa, né? Então, a partir dali, comecei a viver a igreja já, entendendo que eu precisava dos sacramentos, a Eucaristia, a confissão, né? E tudo isso também eu aprendi muito com a obra do Pedro Siqueira, porque ele também nos orienta a buscar a confissão, buscar viver os sacramentos, né? Entender, porque às vezes as pessoas pensam, não precisa não de confissão, eu falo com Deus direto. A gente ouve muito isso. Falo direto com Deus, não preciso Pode de falar, alguém. Deus vai ouvir também do mesmo jeito. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é a obediência, né? Obediência à nossa Santa Igreja, a igreja que você serve, você tem que ter obediência à igreja que você serve. Então, se eu escolhi ser católica, apostólica romana, eu preciso obedecer às regras da minha igreja. E uma delas é a confissão. E é o início de tudo, é o momento da reconciliação com Deus, não é? E se faz nova todas as coisas, não é? A partir daquele momento. E aí vai abrindo teus olhos espirituais, como o apóstolo São Paulo, não é? Sim. Quando ele foi escolhido, que ele caiu do cavalo, que ele viu Jesus, ele abriu os olhos, não é? E caiu por terra todo o passado, né? Todo o passado caiu por terra. Exato. Ele fez uma obra maravilhosa, eu sou apaixonada pelo apóstolo São Paulo. Que é incrível a obra dele. Sou apaixonada e é aquela coisa que a gente... Sabe quando a pessoa diz assim, olha, fulano não tem jeito, já levei na igreja, já rezei, aquele não tem jeito não vai converter nunca. Gente, depois de conhecer o apóstolo São Paulo, você vai entender que vai sim, porque Deus, quando Ele quer, Ele converte, não é? Ele escolhe o momento certo. E Ele faz uma mudança muito que ninguém acha possível, ele muda. Faz uma mudança. E você vê o apóstolo São Paulo, ele era perseguidor, não é? Matava, prendia, perseguia os cristãos e se tornou perseguido, né? E um dos maiores apóstolos que levou o evangelho para vários lugares do mundo, além lá daquela região do Oriente, chegou na Europa, não é? Então, é maravilhoso a gente saber como é a ação do Espírito Santo quando ele unge, não é? Porque quando ele ungiu, escolheu o apóstolo São Paulo, a obra foi realizada. Então, quando ele escolhe cada um de nós,
e Ele nos unge, a obra é realizada. Se nós tivermos sobre a mão de Deus, né, a mão de Deus sobre nós, nós vamos caminhar conforme Ele planejou. Você sabe que essa questão da confissão é muito importante, mas era algo que eu negligenciava muito. Ficava muito tempo, não, tudo bem, depois Mas eu faço. todos nós temos essa resistência, Negligenciava bastante sobre isso. E no ano passado, eu participei, um dos retiros que eu participei foi lá, inclusive, no Sementes do Verbo, foi o retiro do discernimento. E foi aonde realmente Deus me mostrou esse projeto do Cristocast. Mas antes disso, participando lá do retiro, de tudo, teve o momento da confissão. E naquele momento eu não me confessava há muito tempo. Não lembro quando tinha sido a última vez. E aí tinha ali, né, é claro, opcional. E aí eu fui deixando todo mundo colocar o nome. Foi a última. Não, deixa mais um pouquinho, eu vou pensar aqui. Aí eu falei, não vou. Não vou. Fiquei nisso. No último momento, eu coloquei o meu, eu fui a última. Aí, quando eu entrei para me confessar, foi até o Padre Tiago, eu entrei... Maravilhoso, já confessei com ele. Eu entrei, eu falei assim, padre, vai demorar. Vai demorar, porque faz muito tempo. E eu estava com muita vergonha, porque eu não me lembrava mais como era. Eu não lembrava como começava. Como deveria se comportar como eu deveria diante do sacerdote. Isso, eu não lembrava. Não lembrava mais o ato de contrição, não lembrava. Mas Deus falou tão forte naquele momento que eu tinha que estar ali, que eu tinha que me confessar, que eu achei que eu tinha que ser honesta com ele e dizer, padre, eu não lembro mais o que eu tenho que fazer. Aí essa sinceridade que agrada a Deus. Né? E eu falei para ele disse, minha filha, não se preocupe, eu te ajudo. E foi uma confissão, foi a melhor confissão da minha vida. Ele é incrível, e no final da confissão, eu me senti curada. Louvado seja Deus. É um sacramento de cura e libertação, né? Foi. E, inclusive, nós estamos vivendo a Quaresma agora, né? A última semana já para o início da Semana Santa, que agora é domingo, né? A Semana Santa, já o domingo de Ramos. Então, nesse tempo de Quaresma, é um tempo favorável à conversão. É o tempo que a gente precisa realmente pedir que o Espírito Santo toque os corações, Sim. nos renove, que a gente faça uma confissão profunda, sincera, verdadeira, né? Porque a gente sabe que a ação do mal, do inimigo, ele não quer que a gente veja os nossos pecados, ele não quer que a gente olhe para o nosso umbigo, né? E veja qual é o pecado que a Cibele precisa apresentar, o que ela precisa abandonar, né? Largar para se tornar realmente uma nova criatura, não é? Essa parte da confissão tem, a gente for ver, nós adultos temos resistência, mas ela é muito natural. É natural até de quem não tem tantas preocupações assim com o outro ainda. Por exemplo, falei para vocês, minha filha está aqui nos bastidores. Valentina está aqui nos bastidores. Ano passado, ela fez a primeira comunhão. Ah, que bênção. Uma das coisas que ela veio resistente, assistiu lá a primeira aula, onde explicaram para ela como seria, foi a confissão. Aí ela estava um pouco resistente, porque aí um dia ela falou assim, mamãe, mas eu tenho que confessar no microfone, na frente de todo mundo? Não, meu filho, não é assim. Aí fui explicar. Então, assim, é tão natural do ser humano não querer olhar para os seus próprios erros, né? Não olhar para a sua trave no olho e ficar apontando o cisco no olho do outro. É natural. Só que quando a gente realmente resolve se deixar, né? Ver, avaliar, deixar que Deus venha e nos cure, né? É verdade. Importante fazer uma oração antes da confissão, até pedir, né, esse discernimento do Espírito. Senhor, que eu lembre o que está te desagradando, né? E que eu seja humilde realmente, porque, como você falou, é verdade. É muito fácil olhar o erro no irmão, julgar o irmão, mas nós precisamos salvar a nossa alma, não é? Então, a gente precisa estar reconciliado com Deus individualmente, porque a salvação ela é individual, não é? Por mais que a gente faça atos de caridade, apresente Jesus, evangelize, a salvação, no final, é individual, é entre você e Deus, não é? Então, que a gente faça uma reflexão
profunda das nossas falhas, que são diárias, nós somos pecadores, não é? Precisamos ter essa humildade. Eu acho que quando você dá o sim para a confissão, é um grande ato de humildade, né? Porque às vezes a gente não tem aquela humildade de ter que partilhar com o ser humano, porque as pessoas pensam: mas é um sacerdote tão pecador quanto eu. Sim, é pecador quanto você, mas naquele momento ele está ungido, ele está representando o Espírito Santo de Deus, não é? Isso. Ele é o representante do Senhor, porque assim Deus quis, ele se preparou para assumir aquele cargo. Então, naquele momento, eu preciso ter a humildade, né? Que é um momento sobrenatural, né? Que é um momento entre você e Deus, tá? E que a gente seja realmente cada vez mais sincero. Então, na nossa igreja, eu como Mariana, né? Eu tenho um grupo de oração também, o Exército de Maria, que foi uma outra missão que Deus tocou no meu coração no tempo da pandemia, né? Aquele tempo bem difícil, todos em casa e cada um louvando na sua individualidade, clamando a Deus, rezando, não é? Porque não poderíamos participar da igreja. E chegou um momento que eu senti no coração esse desejo de abrir live, né? Abrir a live, né, para poder... Agora foi o Sidney. Hoje está todo mundo fazendo tolice nesse episódio. Então, aí eu tive a coragem de pedir ao Espírito Santo de Deus para abrir live no Instagram, que graças a Deus a gente tem que saber usar as redes sociais para o bem, né? Para evangelizar, porque ainda mais a juventude. Uma das coisas que eu pensei foi que alcançasse a juventude e os meus amigos jornalistas até que eu sei que não tem tempo de estar na igreja. Então eu pensei, bom, eu vou alcançar aquelas pessoas que não conhecem a Deus, né? E abrir a live para rezar o terço mariano, com essa intenção de fortalecer os irmãos que não conhecem, que não tiveram ainda encontro pessoal com Deus. E, graças a Deus, durante a pandemia foi uma força muito grande, essa partilha com os irmãos, não é? Essa troca de experiências, né? Da presença de Deus na nossa vida, das manifestações, dos sinais de Deus, né? Através do amor ao próximo, né? E foi maravilhoso. A gente tem um grupo que já está completando 3 anos. Que legal. E Deus já lançou vários desafios para a gente foi fazendo. E, através das redes sociais, a gente foi aquecendo os nossos corações do amor de Deus. Porque você vê o seu irmão do outro lado e poder rezar é muito bom, né? Aquele irmão que você passou muito tempo sem ver. Então, foi uma oportunidade da gente se fortalecer na fé no período da pandemia. Foi maravilhoso. E sobre o grupo das mães que oram? Pois é, paralelamente, o Exército de Maria, que eu sou consagrada a Nossa Senhora, né? E como consagrada... Minha mãe também me consagrou a Nossa Senhora. Pois é, e todos nós, quando somos batizados, logo depois do batismo, existe a consagração à Nossa Senhora. Isso. Mas a consagração que eu falo é a consagração pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é a consagração total à Nossa Senhora. Existe um livro, né? Quem se interessar e quiser pesquisar mais sobre o assunto, é o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. É o Tratado da Verdadeira Devoção. Era o livro de cabeceira do Papa João Paulo II. Nossa. Ele que incentivou, né, essa devoção, é o Totus tu Maria, sou todo teu Maria. É pelas mãos de Maria a Jesus. Então, a gente, quando se consagra, a gente pede a Nossa Senhora que interceda por nós a Jesus, né? Então, é o serviço à igreja pelas mãos de Maria a Jesus. Então, por isso, a gente, quando se consagra, a Nossa Senhora nos pede missões, e o Exército de Maria foi um deles, né? Sim. E, mais paralelamente a essa missão, na igreja, eu ainda sirvo no movimento como mãe formadora. Eu sou mãe que ora, né? Já tive alguns cargos de coordenadora disso, daquilo, que a gente vai, né, sendo chamada, mas hoje eu sou apenas mãe que ora. Sou uma mãe que ora que participo dos grupos e sou mãe formadora, né? Como funciona o Mães que Oram? Pois existem já em várias paróquias de Belém, né? É importante você procurar na sua paróquia ou a paróquia mais próxima, dependendo do bairro. Já existem, graças a Deus, em várias paróquias de Belém. Então, você pode participar, não existe inscrição, você livremente chega, participa do grupo, é como se fosse uma missa, todos podem entrar. Então, você é convidado a conhecer, participa lá, nós rezamos o terço.
Existem os terços específicos para os filhos, né? São terços já feitos, né, entre os padres que servem, que orientam o movimento e a coordenação. E depois do terço existe um momento de formação, que é o estudo da palavra, né, estudos bíblicos, e também nós estudamos os santos, estudamos Santa Teresa d'Ávila, entendeu? Já estudamos sobre a aparição de Nossa Senhora de La Salete e sobre assuntos litúrgicos da nossa igreja. O que é o tempo litúrgico, a quaresma, o advento, tudo que a gente vive, a gente estuda, entendeu? Então, é feito um terço, depois a formação e depois um momento de oração, que já é aquele momento de louvor para fechar o encontro, que geralmente se escolhe uma música e se incita as mães a rezarem, a clamarem. É um momento que a gente acaba ensinando elas a falarem com Deus, a abrirem o coração. É muito bonito o momento do louvor, do oracional. As mães se emocionam muito, se entregam e toda a inquietação, né, para o Senhor. Então, todos os grupos são assim, um terço, né, a formação e o momento de oração. Aí você precisa ver a paróquia mais próxima, né, que já tem, graças a Deus, em várias em Belém. E uma das formas mais bonitas de mostrar amor a alguém é você orar por ela, né? É você verdade. Orar por essa pessoa. É verdade. E mais uma novidade que o Espírito Santo não para de incitar na gente, né, ações, né, para a gente ajudar. Mais uma novidade que o nosso grupo de oração, porque eu sou a coordenadora do Exército de Maria, né, porque foi uma inspiração no tempo da pandemia. E recentemente nós estamos abrindo aqui em Belém o grupo Servos de Deus de Padre Pio. Amigos de Padre Pio, porque nós não temos grupos, né, de filhos espirituais de Padre Pio em Belém. Então, nós estamos estudando, nossos encontros são toda segunda-feira na Fundação Nazaré de Comunicação. 16 horas a gente se encontra lá na capela da Fundação. Foi até uma iniciativa do diretor da Fundação. Ele disse, Beli, o teu grupo não reúne presencialmente? Eu disse, não, porque a gente é um grupo online, né? Aí disse, mas olha, já passou a pandemia, já está bom de você reunir presencialmente. Aí eu disse, é isso, é verdade. Então tá, Deus, né, através dele. Muito bom esse incentivo. Então, Deus, através dele, me tocou. Olha, bora abrir um grupo, uma reunião semanal. E a gente está reunindo toda semana um grupo de oração. Que bom. Olha, eu queria agora ouvir um testemunho. Aqui a gente, o Cristocast, ele existe com o objetivo de trazer testemunhos da ação de Deus nas nossas vidas. Às vezes de uma forma simples, às vezes no sobrenatural, né? O Deus atua o tempo inteiro nas nossas vidas. Qual a tua experiência que tu consideras assim relevante para contar para a gente? Olha, são muitos sinais que Deus nos dá, né, ao longo da nossa caminhada, e eu fico entusiasmada com os sinais, eu fico muito feliz, né? E um deles que eu acho importante que aconteceu comigo foi o batismo no Espírito, né? Quando eu fui batizada no Espírito, que foi num show do cantor católico Tony Alisson. Ele estava no momento de louvor e ia ter uma adoração, né, ao Santíssimo Sacramento. E nós estávamos lá naquele momento de louvor, né, com a certeza que os anjos e o Espírito Santo estavam lá. E eu recebi o batismo, a visita do Espírito Santo, né? Então foi uma coisa assim sobrenatural. Realmente, depois que você recebe o batismo, porque Jesus diz, né? João batizava com água e nós seríamos batizados pelo Espírito, pelo fogo, não é? Então, nós precisamos ser batizados pelo fogo, para que a gente possa realmente... Então, se você ainda não foi, peça ao Espírito, Senhor, eu quero ser batizada, porque realmente, a partir dali, a gente se enche de ânimo, uma coragem que não é nossa. É verdade. Uma coragem que não é nossa, é um ânimo novo, é o Espírito de Deus nos dando a alegria, a verdadeira alegria, que é a alegria do Senhor, né? Mesmo diante das situações difíceis da vida, adversas, você tendo o ânimo do Espírito, você tem aquela sede de Deus, aquela sede de estar sempre a serviço, sempre conhecendo mais, não é? E passando essa alegria para o irmão, para as pessoas, né? Então, tudo que a gente aprende, tudo que eu aprendo na igreja, que Deus me apresenta, eu sempre partilho com a família, com os irmãos.
E voltando lá para o movimento, né? Quando eu conheci o movimento, eu levei logo as mães da minha família, né? A minha irmã, minha cunhada, minha sogra, e ambas também entraram numa caminhada de conversão, né? Nós entramos quase que juntos, sabe? Deus pescou todo mundo quase no mesmo barco, aqui naquele mesmo momento. Eu conheci logo depois, fui chamando. E estamos nessa caminhada, com a graça de Deus. Amém. Eu gosto de perguntar também aqui sobre como era antes a tua vida, como tu vias o teu viver espiritual e como o que mudou disso tudo depois que tu tens uma vivência bem mais íntima, bem mais forte. É verdade. Nós católicos, muitos de nós nascemos em famílias católicas, como eu falei, né? Meus avós paternos, maternos eram católicos. A gente já sabe desde criança que tem que ir para a missa, que tem que participar, por exemplo, da peregrinação do Círio, rezar o terço. Mas é algo assim que a gente, muitas vezes, quando a gente não conhece verdadeiramente, quando não tem o encontro com Jesus verdadeiramente, é algo assim como um ritual, não é? É como se assim, eu tenho aquela obrigação de ir à missa. Então, a minha mãe sempre dizia, embora eu tivesse aquela rotina pesada de trabalho, minha filha, não deixe de ir à missa agradecer a Deus, porque a sua semana vai ser abençoada. E é verdade, mesmo eu sem tanta espiritualidade, mas a semana que eu ia à missa era uma semana diferente, é diferente. E isso naquele tempo que eu ainda não tinha os olhos para as coisas de Deus, né? Achava que é como se fosse um ritual ir para a igreja, rezar, porque faz parte da rotina da vida de todo mundo ter que ir agradecer. Não era aquela coisa que vem lá do coração, da Sim, alma mesmo, né? isso. E depois que você tem abre esses olhos espirituais para as coisas de Deus, no caso eu tive esse batismo, esse encontro, né? E comecei a procurar também, a participar das adorações. Aí as coisas vão se abrindo, a gente vai entendendo e a gente vai com prazer, né? Com alegria, servir a Deus. E aí são muitos chamados que acontecem, né? Servir na liturgia, porque a gente acha que nem é capaz de servir. Eu não vou servir, eu tenho vergonha. Todo mundo tem vergonha, não é? De se expor. Mas Deus se faz precisar de nós. Ele não precisa, se faz precisar. E, na verdade, é para a nossa salvação, não é? Então, quando a gente tiver um chamado, aceite, não tenha medo, vá servir a Deus, não é? Então, eu comecei a aceitar. Tudo que me chamava, eu aceitava. Liturgia. E é um mundo novo. É tão bom. É muito bom quando a gente aceita o chamado. É bom e é interessante como Deus trabalha a nosso favor. O céu trabalha a todo momento a nosso favor. A gente não imagina o quanto eles trabalham. Existe um exército celeste lutando por nós, pela nossa salvação. Não é? E aí ele coloca pessoas na nossa caminhada, pessoas que a gente vai aprendendo. Vai mudando o ambiente que você vive, ele muda. De repente, você conhece uma pessoa que já tem uma espiritualidade, vai te ensinando, vai abrindo teus olhos, e assim você vai crescendo na graça de Deus, né? Despertando para a leitura da palavra. Né? Nossa Senhora, em Medjugorje, recentemente, ela tem, alguns videntes têm revelações, né, de Nossa Senhora, e ela nos pede que a gente tenha vida de oração, né? Oração diária. E oração com o coração. Não é aquela oração que eu te disse antes da conversão, que é aquela por obrigação. Eu tenho que ir à Santa Missa rezar porque faz parte da rotina ter que ir louvar a Deus. Mas você vai com aquela... como um ritual, não é? Não, que seja uma oração do coração. E uma oração sincera, que vem da alma. Né? Então, que a gente tenha essa vida de oração, que a gente busque a confissão, que a gente busque os sacramentos, a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, nós cremos, não é? Que é Jesus presente para nos alimentar a nossa alma, a Eucaristia. Né? Então, que a gente busque também jejum, penitência. Na Bíblia, se você for ler, né, quantas vitórias através do jejum, né? Os profetas tiveram, os apóstolos tiveram. Então, a gente há demônios que Jesus mesmo disse que a gente só pode combater com jejum e oração, não é? Então, vamos ofertar também a nossa penitência, né, para Jesus, para que a gente possa se fortalecer,
agora nesse tempo de quaresma. E é uma dos que eu tenho mais dificuldade, é o jejum. Eu acho que todos nós, não é? Mas precisamos realmente pedir a graça, pedir a Deus essa graça. Tudo que a gente se colocar para fazer, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força, eu preciso do teu espírito, porque sozinho eu não consigo. Não, as respostas para o jejum, elas são imediatas, são incríveis. Quando eu já tive assim, experiências de jejum, já que a gente está nesse período de quaresma, é interessante que aquele dia que eu fiquei um dia todo de jejum, realmente sem só a pão e água, que Nossa Senhora nos pede a pão e água, a vitória chegou de imediato, entendeu? A resposta foi no final do dia, entendeu? A resposta vem, porque Deus, ele vê, ele conhece o nosso coração, né? E a nossa oração alcança o coração dele, se ela é sincera, né? Essa oferta, o sacrifício do jejum, não é? Precisa realmente ser com sinceridade. A oração você precisa estabelecer um relacionamento com Deus e não ser só algo que você repete, que você aprendeu e fica repetindo, É verdade. Né? A oração mais sincera, a mais honesta, é a mais simples, é a que você fala de uma forma mais simples com Deus e é a que você sente que Ele realmente está te ouvindo. Como você relatou na confissão, né? Uma das coisas que agrada a Deus é justamente o amor, a sinceridade, né? Então, a gente precisa ser sincero, a gente não engana a Deus, não é? Jamais. Olha só, a gente estava conversando antes de iniciar aqui sobre Jonas, não é? Jonas não fez a vontade de Deus, tentou enganar a Deus e foi cair na baleia lá. Então, só não foi devorado porque Deus não quis, porque ele tinha um projeto para ele, né? De salvar uma cidade, como ele salvou Nínive. Então, é isso, a gente precisa ser obediente à vontade de Deus. Então, para a gente finalizar nosso papo, eu quero te fazer uma provocação do bem, claro. Deus existe e eu posso provar. Pois é, Deus existe e eu posso provar. Porque Ele nos deu a vida, né? Essa é a maior prova, é a vida, a respiração. Nós estamos aqui conversando, respirando. E esse ar, esse sopro do Espírito, é Ele que dá. Eu recomendo que você, se tiver dúvida, vá ler Gênesis. Está lá, o sopro da vida. Ele deu, não é? Ele criou o céu, a terra, o mar, e tudo Ele achou bom. Tudo era bom, não é? Criou os animais, criou o céu, e tudo era bom. Mas Ele queria o homem, não é? Um filho dele, que somos nós. E Ele nos fez através do barro e deu o sopro da vida. Então, é Ele que nos dá a vida. Se nós estamos aqui vivendo, respirando, vivendo esse momento, não é? Com a graça de Deus, passamos por uma pandemia, é porque Deus quer. Então, é a prova que Ele existe, é a vida, não é? É a vida, é respirar, né? Basta você acordar e ver o movimento, a vida, a terra, né? O movimento, o céu, contemplar a natureza, os animais, toda a criação, né? Então, Deus está na criação e está em nós, não é? Que nos deu a vida. E no irmão que Ele nos colocou para nos ajudar, para nos amar, para nos incentivar nessa caminhada. Eu gosto de pensar que quando a gente começa a ter um real relacionamento com Deus, a gente começa a olhar para todas as coisas de forma diferente. Com certeza. A gente olha para os bichinhos, para os insetos de forma diferente, né? A gente olha para o céu de forma diferente. É verdade. Tudo fica diferente. É um colorido que a gente não vê se a gente não tiver essa ligação com Deus, né? Eu queria muito que todo mundo pudesse enxergar o mundo dessa forma. Às vezes eu me sinto meio boba falando essas coisas assim, mas eu sei que tu me compreendes porque tu entendes, né, o que é essa diferença que eu estou te falando. Assim. É verdade. Porque cada dia, cada amanhecer é uma bênção, uma graça que Deus nos dá de nos transformar e de nos tornar melhores pessoas, não é? Exato. Então, vamos aproveitar cada dia, cada momento, cada graça que Deus nos dá e que a gente vá cada vez mais se transformando naquela pessoa humilde, naquele coração manso e humilde,
porque só os mansos, coração manso e humilde entrarão no reino, não é? Como Exato. o coraçãozinho das crianças, não é? Isso. Então, é isso, vamos perseverar com muita humildade, né? Que realmente a gente possa se despir de todas as coisas do mundo, porque a gente se contamina muitas vezes com soberba, com vaidades, não é? Então, até quando eu assumi algum grupo de coordenação agora recente, do grupo Servos de Padre Pio, o coordenador que me orienta lá do Rio disse, olha, você que vai coordenar, mas olha, se mantém aí, não vai te exaltar não, viu? Não vai te exaltar, porque é normal do ser humano querer ser exaltado, querer ser aplaudido, não é? É. Então, que as pessoas comentem, nossa, que pessoa maravilhosa, não é? A gente sempre quer agradar as pessoas, não é? Então, muito cuidado com isso, né? Que a gente agrade assim, o nosso irmão, que a gente ame, porque Jesus nos pede amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, não é? Isso. Mas que a gente faça tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo Amém. para Ele, tudo para agradar o coração de Jesus, não é? Isso. A gente Amém. precisa refletir muito e que a gente caminhe nessa santidade para um dia estar no reino, como você teve o chamado, não é? Ai, amém. Todos Eu nós. quero muito te agradecer, muito, pela tua Louvado participação seja Deus por esse aqui, momento. por não ter feito como o Jonas, Não ter que desistido. primeiro teimou, né? É verdade. Não, você veio, estou muito feliz, muito obrigada por vir e dar essa contribuição gigante com a gente aqui, estou muito feliz. É um aprendizado, eu digo que eu aprendo a cada pessoa, a cada convidado que vem aqui contar a sua história e me incentiva muito também a continuar. Perseverar na fé, né? É, É verdade. Parabéns a toda a equipe aqui por esse momento, por essa partilha, né? E que nós possamos alcançar muitos corações, né? Para que tenham um encontro com Jesus e que vivam nessa graça de Deus. Isso, muito obrigada, viu? De Obrigada. coração mesmo, por você ter vindo aqui com a gente. Obrigada, André. Eu que agradeço a todos. Gente, a gente vai ficando por aqui em mais esse episódio. Eu espero muito que tenha chegado ao seu coração uma mensagem, uma palavra de Deus para você. A gente quer muito que cada episódio que a gente faça aqui, você seja tocado. Compartilhe com uma pessoa que você ama, mande para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus. Então, faça também a sua parte. Evangelize dessa forma. Isso você, com certeza, Deus já se alegra de você fazer isso. É um pequeno ato que pode transformar a vida de alguém. Então, a gente está aqui para isso. E, como você já sabe, eu te espero no próximo CristoCast.